Separei aqui uma coisa que eu sinto que é muito dor de quem tem loja, né? A gente sempre fala muito e todo mundo sempre pede muito sobre baixar preço, sobre como é que a gente dá desconto, e no final das contas isso às vezes é muito prejudicial para o nosso negócio, né? Por isso, é, eu separei aqui para esse conteúdo de hoje 3 segredos para você aumentar o preço e ver as vendas crescerem. São 3 estratégias que a gente usa em marketing, vendas, que ajuda muito a contar histórias melhores, histórias mais interessantes para o nosso cliente, e aí faz com que eles gastem mais dinheiro e a gente, obviamente, fature mais como, né, empresário. E aí, eu queria começar essa live. Vocês estão me escutando bem? Boa noite. Às vezes eu dou uma olhadinha pro lado aqui, que eu tô vendo a telinha aqui do lado, tá? E eu queria começar só contando um pouco para vocês quem sou eu, para quem não me conhece. Meu nome é Renata. Eu trabalho há mais de 20 anos em marketing. Eu sou publicitária, sou formada em marketing e eu ajudo empresas há mais de 20 anos aí fazendo estratégias, ações, ajudando elas a faturarem milhões. E eu quero que a sua loja ela esteja entre as empresas que eu ajudo, fazendo, te dando ferramentas, te dando conteúdo, te dando ideias para você vender em dobro todos os dias. Às vezes parece meio complicado, parece difícil, mas vender em dobro todos os dias é possível e muitas vezes é muito necessário, inclusive, né? A gente sabe do dia a dia complicado, como às vezes é difícil fechar as contas, pagar tudo, ter, né, garantir aquela tranquilidade, aquela estabilidade que a gente deseja muito. E aí é importante a gente vender, é importante a gente ter estratégias de vendas que façam com que a gente consiga ter resultados melhores, que tenha essa ambição de crescimento. Então, eu trago todo esse meu conhecimento, o repertório que eu já implementei em muitas marcas, muitas empresas, trago aqui nesses conteúdos e lá no Trampolim de Negócios no Instagram também, para vocês conhecerem um pouco mais, para vocês implementarem, para vocês se inspirarem e colocar em prática aí na loja. Então, isso é um pouco da minha história. E eu queria começar esse conteúdo aqui do que a gente está falando hoje, contando uma história. Porque eu não sei se já aconteceu com você antes, mas às vezes eu entro em algum lugar, não tenho a intenção de comprar alguma coisa, não tenho a intenção de gastar muito dinheiro muitas vezes, mas aí às vezes eu saio de lá com mais do que eu achei que eu fosse gastar, saí com uma compra mais cara do que eu estava disposta a fazer. Ainda bem que isso não acontece com muita frequência, porque senão, né, o prejuízo no cartão de crédito acontece. Mas, às vezes, o que acontece dentro da argumentação, dentro do processo de compra, né, do meu processo como cliente de compra, faz eu ser, de alguma forma, convencida a comprar mais ou a comprar mais caro. E eu queria contar um pouco essa história de uma vez, recentemente até. Eu tinha um casamento e eu estava precisando de uma sandália. E aí, eu, assim, não tenho tantos eventos assim, né, para falar assim, ah, não vou investir numa sandália, ou vou comprar alguma coisa que seja mais cara e tudo. Eu falei assim, não, vou comprar uma sandália para quebrar um galho. Em algum momento eu compro um outro sapato, se precisar e tudo, mas eu fui na loja com essa intenção. E aí, no final das contas, eu gastei muito mais dinheiro do que eu estava disposta a gastar naquilo, ou eu fui na intenção, e eu fiquei satisfeita. E no final das contas é sobre isso também, né? Não é só gastar e depois ficar arrependido. É sobre fazer o seu cliente gastar e ficar muito feliz com a coisa que ele comprou, né? Com a solução que ele teve. E aí eu queria contar, até separei a sandália aqui. A sandália que eu comprei foi essa daqui, ó. Essa sandália eu comprei para ir para essa festa e ela, vendedora, né, ela começou a me mostrar alguns detalhes dela que me chamou a atenção. Então ela mostrou que a sandália era de metal, porque isso de alguma forma me ajudava para o que eu precisava para qualquer tipo de roupa. Então não tinha essa coisa de, ah, é uma sandália que é de uma cor, ah, o vestido que é da outra. Quando a gente pega uma sandália que é assim metalizada, ela serve para qualquer tipo de roupa. E essa sandália em específico, ela mistura o dourado com o prateado. Então, ela me mostrou dentro da coleção, dentro do que eles pensaram, tudo que tinha uma versatilidade diferente essa sandália, né? Essa opção aqui, porque no final das contas misturava 2 tipos de cores e isso ajudava a fazer com que eu tivesse uma sandália coringa que ia servir para qualquer coisa.
A sandália não custou R$ 1.000, porque logo depois ela veio com a bolsa que é da mesma coleção. E aí tinha a bolsa que era uma mistura de dourado com prateado. E aí eu fui convencida e envolvida dentro do processo, porque aquilo me pareceu uma grande vantagem. Pareceu que seria uma compra muito mais interessante, uma compra mais eficiente para mim, porque eu ia ter uma bolsa e uma sandália que eu poderia usar em qualquer situação que eu precisasse, onde eu quisesse estar mais arrumada, onde eu precisasse ali me vestir dessa forma. E aí é onde está a chave de todo o processo, né? Quando a gente fala do processo de compra, do processo de venda, né, dentro da loja, a gente se vai pela questão de preço simplesmente, o que a gente vê é a casca, né? Então, quando o cliente chega lá na nossa loja e fala assim: "Ah, eu quero desconto", ou "Tá muito caro", normalmente a gente está vendo aquela resposta mais superficial de alguma forma, né? Ela é o que está externo. Porque a gente, como pessoa, como ser humano, é óbvio que a gente quer fazer os melhores negócios, né? A gente não quer ficar gastando dinheiro à toa. Então a gente vai por essa desculpa que é aquela que está na superfície. Só que assim como uma casca de um ovo, essa desculpa ou essa forma de responder, ela também é frágil. Ela é muito fácil da gente quebrar, da gente romper, da gente de alguma forma tirar essa interferência quando a gente entende o que está por trás, quando a gente entende o que faz uma pessoa como eu, que não estava disposta a gastar esse dinheiro, ir numa loja e gastar mais do que eu queria. Porque eles conseguiram quebrar essa minha casca, né? Eles conseguiram deixar fazer dentro do processo de argumentação, de convencimento, de me mostrar os benefícios, eu quebrar essa casca e falar assim, não, eu posso pagar nesse momento por isso, e isso é interessante porque, obviamente, faz com que eu tenha benefícios no futuro, a versatilidade, enfim. E aí eu queria começar mostrando um pouco para vocês três coisas que fazem o seu cliente comprar. E que são essas coisas que são importantes que a gente tenha em mente na hora de vender para eles. Porque no final do dia, o cliente, ele está ali por alguma razão, né? E uma das coisas que faz o cliente comprar é a necessidade. Então, ele tem uma necessidade. Então, sei lá, hoje eu uma coisa que aconteceu comigo hoje mesmo. Acabou meu desodorante, a gente, né, usa desodorante como parte da higiene pessoal do dia a dia. Eu fui na farmácia e comprei um desodorante. Então, essa compra é uma compra de necessidade. Eu preciso daquilo, né? Então, eu vou fazer o jantar, então eu preciso da comida para fazer o jantar. Eu preciso de um remédio, enfim, se a gente tem necessidades que são, obviamente, aquelas que são as mais básicas, as muito necessárias, e tem outras de, eu vou decorar minha casa, eu preciso fazer um furo, então eu vou lá e compro um martelo e um prego, enfim. Mas saber da necessidade do nosso cliente, o que ele está precisando, é uma forma que a gente consegue destravar a venda de um jeito mais fácil. Então, nesse caso, por exemplo, eu estava precisando de um sapato para festa. Quando a vendedora entendeu que eu estava precisando de um sapato para festa, ela naturalmente já fez essa chavinha virar e falou assim: eu vou apresentar para ela opções que tragam benefícios diferentes e que, obviamente, adicionem valor a essa compra. Mas saber da necessidade do nosso cliente, entender o que está por trás do que ele está precisando, é uma chave muito importante. Como é que a gente faz isso? Conversando com o cliente, entendendo, observando, né, fazendo perguntas, olhando ali dentro do contexto da venda e tentando investigar. Eu falo que quando a gente tem a intenção de saber alguma coisa, é muito mais fácil da gente conseguir aquela informação. Então, saber, buscar qual é a necessidade que ele tem, é uma chave super importante para você considerar aí no dia a dia da sua loja e se conectar muito com o que o cliente precisa e não só com o que você está querendo vender para ele. A outra coisa que é super importante na hora de você pensar, né, do que o cliente precisa, por que ele faz a compra, por que ele está ali disposto a, de alguma forma, gastar esse dinheiro, é relacionado ao desejo e à emoção. Então, quando a gente quer alguma coisa, né, às vezes a gente não precisa, mas aquilo pareceu tão legal, aquilo pareceu tão gostoso, aquilo pareceu tão bonito, aquilo pareceu tão, ai meu Deus, que fofinho que eu preciso disso, né? Eu estava agora há pouco conversando com uma amiga que mora fora, ela mora na Guatemala. E aí ela estava me mandando umas imagens de uma loja lá que vende cookie. E aí tava umas imagens super bonitas, assim, sabe, daqueles biscoitos que tem gotas ali de chocolate e tudo.
E quando ela me mandou essa foto, eu na hora me deu água na boca, me deu vontade de comer aquele cookie. Eu queria aquele cookie, né, para eu experimentar, enfim. Eu não estava pensando nisso, né? Eu estava mais pensando no que eu vou fazer para o jantar mais tarde e menos sobre comer alguma coisa doce, mas desperta o desejo, desperta a emoção de alguma forma, e aí faz com que a gente crie essa vontade de alguma forma, de gastar, de comprar, né? Então, quando a gente consegue fazer com que o nosso cliente também sinta desejo, se emocione vendo coisas que a gente está vendendo, ele também vai destravar esse processo de compras para a gente, né? De vendas, no caso, né? Então, assim, a gente também consegue fazer essa ligação direta com o nosso cliente de um jeito que potencialize o nosso resultado, vai fazer com que a gente tenha mais resultado, que a gente consiga vender com mais valor. E quando ele está sentindo um desejo, quando ele está sentindo uma emoção em relação àquilo, a tendência é ele sentir que não precisa tanto de um preço mais baixo, porque ele está ali encantado com aquilo, ele quer aquilo agora, naquele momento. Então, isso de alguma forma faz com que essa casca, né, que eu estava falando sobre o nosso ovo, né, o ovo do nosso cliente, essa casquinha de eu quero preço mais baixo, eu quero mais desconto, faz com que ela comece a se quebrar. Então, também é super importante a gente se conectar com o desejo, se conectar com a emoção do nosso cliente, entender as coisas que ele valoriza, entender que sentimentos que ele está buscando, se ele quer alguma coisa para ele se sentir bem, se ele quer alguma coisa para dar de presente para alguém se sentir bem, se ele está buscando alguma coisa para uma ocasião especial, se ele quer arrumar a sua casa. Então, de alguma forma, se conectar com o desejo e a emoção é um outro jeito da gente conseguir fazer com que a venda aconteça de um jeito mais profundo, né? Que a gente entre nessas camadas aí mais interessantes para conseguir conquistar o bolso do nosso cliente. E terceira razão, né, pelo qual o nosso cliente compra, tem a ver com oportunidade. Então, a gente trazer essa sensação de que ele tem uma grande oportunidade comprando naquele momento. Tem algumas coisas que a gente costuma fazer de ferramentas, e eu vou trazer uma delas, está bem relacionada a isso, mas a gente costuma fazer para dar essa sensação de que é só naquele momento, de que aquilo é muito especial, de que aquilo não vai ter sempre, né? Então, essa sensação de mostrar para ele que é uma oportunidade faz com que, de alguma forma, o seu cliente ele sinta mais esse ímpeto de fazer a compra. Então, é super importante a gente pensar em estratégias e formas de fazer ação de vendas aí na sua loja, para você conseguir também acessar esse senso de oportunidade. E aí aqui tem uma coisa que é meio que do nosso cérebro mesmo, né? Quando a gente sente que alguma coisa é escassa, que a gente não vai ter sempre, a tendência é a gente acessar essa coisa de urgência. Eu quero, eu preciso, eu quero agora, né? Então, a gente acaba de alguma forma também fazendo esse processo de geração de valor de um jeito mais forte, né? Porque a hora que ele quer agora, naquele momento, a gente criou esse senso de urgência, isso faz com que o preço seja um fator secundário dentro do processo de venda, porque ele está tão ali querendo aquilo, ou aquilo é tão raro, ou aquilo é tão difícil de conseguir, ou não acontece sempre, que o preço acaba caindo, né, na ordem de prioridade na hora que ele vai prestar atenção ou fazer algum tipo de racionalização da compra. Então, esses três fatores, né, a gente entender muito bem necessidades do nosso cliente e como é que a gente acessa essas necessidades. Entender quais são os desejos, as emoções que ele tem e, de alguma forma, trazer objetos e coisas que atendam esses desejos e as emoções e trazer sensos de oportunidade faz com que a gente consiga quebrar a nossa casquinha do ovo, né? Que essa superfície onde o cliente ele só pede por preço, onde ele só pede por desconto, onde ele de alguma forma parece que a gente está só simplesmente fazendo essa transação da venda. A gente consegue acessar uma camada mais profunda do ato de comercializar algo. A gente consegue fazer com que a nossa relação com ele se estreixe a ponto de que o preço acaba sendo um fator secundário. Ele vai estar ali porque você está entregando valor para ele, você foi entregar aquilo que ele precisa.
E aí, quando a gente acessa esse núcleo, né, essa gema, essa clara, o que está dentro desse processo de venda, aí a nossa relação com o nosso cliente muda por completo, porque ele deixa de ter essa relação mais superficial, onde muitas vezes a gente está suscetível a ações de competidores, a outras pessoas que vão oferecer preços mais baixos ainda. Às vezes a gente tem guerras de preço, depende do tipo do mercado, né? Tem os vizinhos que vão baixando o preço, aí você vai lá e baixa mais o preço, aí o outro vai e baixa mais o preço. Mas assim, a gente deixa de acessar essa parte mais superficial e aí a gente consegue trazer valor e criar essa relação de um jeito muito mais sólido, de um jeito muito mais forte. E isso ajuda a gente em muitos aspectos dentro da nossa loja. Porque na hora que a gente consegue fazer isso, ele volta, ele compra gastando mais dinheiro, ele recomenda a gente, porque de alguma forma o relacionamento se estreitou e isso acaba fortalecendo muito a gente como empresa, como marca. Então é muito importante entender esse conceito, porque no final do dia isso destrava muito do processo de venda. E obviamente que aí vem as ferramentas, né? Aí a gente precisa entender quais são as formas que a gente pode fazer isso acontecer de um jeito que toda essa história funcione para o cliente de um jeito direto. Porque não é que você vai chegar para ele e falar assim: oi, eu tô aqui para atender a sua necessidade, e aí vai e conta uma história dessa forma. A gente, no final das contas, a gente faz todo o processo e argumentação de vendas para fazer com que a gente tenha um produto, um serviço, uma oferta, um benefício que de fato entregue isso. Né? Então a gente não fica numa explicação muito grande, né? Os nossos produtos e os nossos serviços que têm que fazer esse papel. E aí, obviamente, quando a gente faz isso, muda ou eu quero preço mais baixo, eu quero desconto para eu quero isso, eu desejo isso, eu preciso disso agora, e é esse o que a gente quer. E aí eu separei 3 segredos, 3 formas da gente fazer isso de um jeito que é muito efetivo e que é muito comprovado, tá? Então, assim, dentro dessa minha experiência que eu estava contando para vocês, eu trabalho com empresas grandes, com esses produtos que a gente vê no supermercado, que fazem muitas ações. Então, eu já coloquei no mercado inúmeras ações. Então, são todas ações que eu trago aqui, testadas, validadas. Muitas marcas consagradas implementam esse tipo de estratégia. E por isso é muito seguro e muito bom que você coloque elas em prática, porque funciona muito para diversos setores, para diversos tipos de comércio. Né? Então, são 3 ideias, são 3 segredos aqui para você conseguir aumentar o valor dos seus produtos, dos seus serviços, né? Se você vende algum serviço, também funciona, para você conseguir também aumentar o seu preço, aumentar o seu valor e conseguir aumentar suas vendas. Então, vamos lá. Vamos para esses segredos que o comércio tem para fazer esse aumento de venda sem baixar preço. O primeiro é a gente fazer kits, tá? Então, uma das coisas que é super importante dentro do processo, muitas vezes a gente vende o produto individual. Então, eu vendo a garrafinha, eu vendo a caneca, eu vendo o caderno, eu vendo o lápis, vendo a blusa, o acessório, enfim, qualquer tipo de produto que você vende. Aliás, se vocês quiserem me escrever nos comentários quais são os tipos de loja de vocês, porque eu também posso trazer exemplos aí para as lojas que vocês atuam. Então, assim, quando a gente vende esses itens, a gente está falando dos itens unitários. E aí a pessoa pode ir lá e falar assim: eu quero comprar uma caneta, eu vou lá e compro uma caneta. Uma forma que a gente tem para fazer com que a gente aumente venda sem baixar preço é aumentar o valor da nossa venda. E os kits são formas muito legais de fazer isso. Então, é buscar dentro do portfólio que você tem hoje dentro da sua loja, quais são os produtos que você consegue juntar e criar essas situações onde você dá, de alguma forma, alguma vantagem ou por trazer uma solução completa, esse benefício para o seu cliente. E aí, o que ele ia comprar ele passa a comprar um kit completo de alguma coisa. E aí pode ser desde um kit que é para ele, então imagina que você traz uma solução completa para a cozinha, então você traz 3 itens, vamos pensar que eu vendo utilidades domésticas, tá? Então eu trouxe 3 itens diferentes, que eu formei um kit especial e que vai servir muito bem para minha casa, eu vejo uma vantagem de comprar aqueles 3 juntos, então eu comprei para mim.
ou o kit também pode ser para a gente fazer presente, né? Então, na hora que eu junto, coloco numa embalagem mais bonita, ou eu traga essa carinha de presente, faz com que a gente traga esse valor diferenciado e faz com que as pessoas consigam, ou tenham esse desejo por gastar um pouco mais, porque elas querem dar um presente especial, porque elas têm essa necessidade, ou porque elas criaram esse desejo de ter aquilo completo. E aí eu separei dois exemplos aqui para mostrar para vocês. O primeiro é um kit de presente aqui, então ele é um kit que tem um café, um chocolate e os utensílios. Então, olha como ele junta diferentes perspectivas aqui de um produto de um consumo pessoal. Então, tem uma xicrinha, tem o pó de café, aqui tem parece uma prensa dessas que faz esse café que de um jeitinho diferente, a colher ali para mexer e um chocolate especial. Então, quando eu junto esses elementos que naturalmente não seriam juntos, não é que a gente vê a fábrica do chocolate com a do café já trazendo essa embalagem juntas. A loja montou isso, a loja fez com que essa situação existisse. Quando eu olho esses produtos assim junto, nessa embalagem bonita, eu naturalmente tenho vontade de querer ter isso, de ganhar isso, de dar isso de presente para alguém. Porque eu estou vendo isso de um jeito onde eu faço com que esses produtos ganhem uma vida mais desejável de alguma forma. No final, a gente está falando de um Ferrero Rocher, que é um chocolate que é caro, mas que a gente consegue comprar no supermercado normalmente. A gente está falando de um café, que parece ser um café especial, mas é um café. E alguns elementos que também são normais, né? Uma xícara preta, uma colher ali, mas na hora que eu junto tudo isso e ponho na embalagem e tudo, ele vira, se converte em algo mais especial, se converte em algo mais interessante. Então, você pode continuar tendo os elementos separados aí na sua loja para vender, mas forma essas possibilidades, né? Dá essa alternativa para o seu cliente, faz com que ele veja isso com outros olhos, né? Os kits, eles têm esse poder de fazer a gente transformar o que a gente tem em presente, transformar o que a gente tem em algo desejável. A pessoa, de alguma forma, já vai se imaginar tomando um café, comendo um bombom, servindo ali alguma coisa diferente quando vê esse kit todo junto. Eu fiquei com vontade de ter esse kit desse jeito, assim. Falei, se eu ganhasse isso de presente, eu ficaria feliz. Não sei vocês, mas ele brilha os olhos, né, de alguma forma. Achei bonito o jeito que ficou. O outro, sou apaixonada por papelaria, né? Assim, esse é um que eu falo assim, juntou caneta, caderno e post-it, eu já quero comprar de alguma forma, porque eu adoro comprar essas coisinhas eh, de papelaria, de canetinha, né? Enfim. E esse daqui também é um exemplo, né? Então, assim, só para a gente ver que botou numa caixa, colocou um laço, então ele também virou um presente, né, de alguma forma, mas não necessariamente precisa ser sempre presente, pode ser juntar e fazer um kit de um caderno e uma caneta especial, uma agenda e uma caneta, um livro com um marca-texto, um livro com um marca-livro e um marca-texto, uma xícara com uma colherinha e um coador de café, por exemplo, né? Pensando no café. Mas assim, a gente juntar coisas que as pessoas precisem e formar essa solução completa ou esse objeto diferente que se torna mais desejável é um jeito que a gente consegue agregar muito valor na nossa loja, nos nossos produtos e faz com que essa preocupação pelo preço se diminua também. Então, esse foi o segredo um, né? Considera fazer aí na sua loja, é um jeito que é simples de fazer. A gente pode ter alguns tipos de embalagem, padrão, ver o que pode junto, pensa num jeito bonito de expor isso e testa. Coloca para vender que vocês vão ver que vai funcionar. Eu te separei um terceiro aqui. Esse daqui é de serviço, porque aí eu trouxe para a gente ver como isso pode funcionar também, para a gente ter essa pessoa gastando mais dinheiro. Então, pode ser, aqui é um exemplo de um salão, e aí ela tem o corte mais o tratamento, por um preço especial. Então, isso é uma forma da gente fazer esses kits, né? Então, você também pode fazer isso em serviço. Então, junta dois, você podia juntar uma manicure aqui também,
Porque aí, de alguma forma, você mostra, e a pessoa que faria um serviço só, ela acaba juntando os serviços porque ela vê vantagem em fazer tudo aquilo. Então, por mais que no todo você dá um desconto no preço, mas você consegue fazer com que aquela pessoa que faria um serviço só faça mais. E ela consegue, de algum jeito, ter esse processo de aumentar o valor dela. Se a gente só fica vendendo o corte ou só vendendo o tratamento, tudo isoladamente, a racionalização do preço ela também é maior. Quando a gente junta tudo, dá aquela sensação de abundância, né? Por isso que o kit é uma coisa que é muito legal da gente considerar. Ele parece estar comprando bastante coisa, parece estar tendo um benefício grande em adquirir aquilo tudo. Outro segredo que é muito usado, mas é infalível, infalível é a edição limitada. Então, quando eu estava falando de oportunidade, quando a gente fala de criar desejo, a edição limitada é uma ferramenta que a gente precisa considerar. Ela é super importante dentro do processo porque ela ajuda muito a criar essa sensação de escassez para o nosso cliente. E tudo que é menos, tudo que tem pouco, né, acaba tendo muita demanda e aí acaba fazendo com que o valor aumente, né? A lógica natural do mercado. Se tem muita oferta, pouca demanda, o preço baixa. Se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe, né? Então é muito importante a gente criar esse ritmo dentro da nossa loja, né? Fazer com que a gente tenha produtos que tenham pouca oferta, pouca gente esteja ofertando, pouca gente esteja vendendo, ou aquilo vai estar só por um tempo limitado, e isso vai fazer com que mais pessoas desejem e queiram aquilo. Então, essa também é uma das ferramentas muito utilizadas. A gente vê muitos produtos, edição limitada, tem serviço, tem coisas que são ofertas temporárias, né? Algumas coisas que só acontecem por um pequeno espaço de tempo, coisas relâmpago, né? Então, tem várias formas de trazer isso à vida. Mas é muito interessante usar desse elemento de escassez mesmo, né? De mostrar para o nosso cliente que aquilo tem pouco, que aquilo só vai estar por aquele momento. E aqui eu vou fazer uma nota porque é muito importante que a gente leve em consideração que isso seja verdadeiro. Porque a edição limitada, se a gente fala que é uma edição limitada, que aquilo não vai estar disponível por muito tempo, mas aí depois aquilo continua disponível, eu trago mais, aquilo nunca sai da loja, isso perde o valor, perde a função. A edição limitada, ela só existe e só consegue ter esse poder quando ela é de fato limitada. Quando a gente não fica ali prorrogando esse benefício. Porque o cliente ele também é esperto e ele aprende, assim como a gente como cliente, né? Se eu falo que é uma edição limitada, eu vou lá num dia compro, aí no dia seguinte tem a mesma coisa falando que é edição limitada, e no dia seguinte também tem. Eu não vou ter mais esse senso de urgência, porque eu já entendi que a dinâmica é contar uma história, mas não atender aquilo. Então, eu vou o dia que eu quiser, eu compro a hora que eu quiser, então esse senso de oportunidade acaba baixando. Então, é muito importante quando a gente fizer a edição limitada e usar dessa estratégia, realmente planejar para que ela seja ou por quantidade, ou por algum dia específico, ou por algum item que você construiu, que você comprou, que você criou para aquela situação específica e que aquilo acabe. Não significa que você não pode fazer de novo, repetir depois de um tempo, mas dá um respiro, né? A gente não pode ficar fazendo uma em cima da outra, porque senão efetivamente faz o processo contrário. Exemplos de edição limitada. Então, a gente pode criar sabores, criar produtos, né? Ter fragrâncias, ter produtos específicos. Ah, comprei um lote de uma roupa, de um acessório, montei um sabor de um sorvete, como é esse caso aqui. Então, assim, a gente pode pensar em inúmeras possibilidades. Aqui a chave é criar uma história para edição limitada. Ela é uma edição limitada com base em quê? Né? Então, aqui nesse caso, é um sorvete super colorido, que é um lançamento exclusivo temático dessa sorveteria, com essa temática de arco-íris. Então, vai lá e traz o sorvete super colorido, as pessoas vão falar assim: nossa, que legal, quero provar esse sorvete, vou comprar e vou tirar foto, porque todo mundo gosta de, né, tirar foto com um produto diferente, mostrando que está comendo uma coisa nova. E aqui eles estavam no contexto das férias. Então, é um jeito de fazer com que mais pessoas, na hora de escolher uma sorveteria, escolha eles porque eles têm um sorvete com um sabor diferente que nenhuma outra vai ter.
Ah, o sorvete arco-íris vai vender sempre? Muito provavelmente não. Vai vender mais que o chocolate? Muito provavelmente não. Mas o fato deles terem essas edições limitadas faz com que o cliente escolha essa sorveteria e não a outra do lado, faz com que o cliente volte mais vezes, porque ele vai querer provar esse sabor, leve duas bolas e não uma, porque ele vai querer o sabor que ele está acostumado e que gosta, e mais essa para provar. Então a gente consegue fazer várias formas, né? O fato de ter essa edição limitada conectada com um momento do cliente que ajuda, que é propício para ele querer tomar sorvete, ajuda a fazer com que essa venda aconteça e que traga mais valor para essa sorveteria. Ela com certeza vai se diferenciar dos outros. E aí é muito legal esse processo atrelado ao verão, atrelado às férias, e aí isso acaba de alguma forma contando uma história completa para o cliente e ele vai querer ir lá provar. Até eu fiquei com vontade, não fiquei não, porque eu acho esses sorvetes meio coloridos, meio, não sei, não me dá muita vontade. Mas meus filhos com certeza iriam querer provar esse sorvete colorido, temático, arco-íris e tudo, para poder ver qual é que é a deles, né? Então, mas é muito legal essa coisa desse senso de urgência que a edição limitada, né, causa. E se eu vejo, você não vai estar sempre. Eu vou provar uma vez, né? Posso até não gostar, mas pelo menos ali eu provei e fiz esse check, né, nessa lista, nesse desejo que foi criado ali naquele momento. Aqui eu trago um exemplo de uma edição limitada de um perfume, só para mostrar que isso é uma coisa muito recorrente de todos os tipos de empresa. Então, aqui é um perfume específico com esse aroma e era um estoque restrito que eles iam ter ali disponível. Então, ali naquele momento estava sendo vendido aquele produto. Então, ajuda a fazer essa sensação de tá acabando, é pouco. Tem gente que até coloca número, né, nas bebidas, número em algumas coisas, assim, é só uma quantidade limitada, tem só 10. Estava falando com essa minha amiga que eu comentei antes, né? Ela tem um. A gente estava falando sobre os cookies e tudo, e ela estava falando que o cookie que ela estava me mostrando, eles fazem uma fornada por dia limitada. Então tem o sabor ali específico e eles só vendem até acabar. Então não é que eles ficam o dia inteiro repondo e aquilo durante aquele tempo fica disponível. Ela falou assim: tem hora que eu chego, se eu quero aquele sabor específico, depende da hora que for, eu não consigo comprar mais porque já foi embora, já todo mundo comprou. E aí a consequência é que faz fila na porta, né, no final do dia, porque todo mundo quer provar e sabe que é bem limitado mesmo, então as pessoas acabam correndo de algum jeito para conseguir, para reservar e tudo. Então, esse é um jeito super interessante, muito usado, muito validado, que vale a pena você pensar em como implementar aí na sua loja também, né? Como é que cria essas situações de edição limitada, seja por produto novo que você vai fazer, ou seja por junção de coisas, né? Que você pode fazer produtos ali, ou situações, ou serviços que funcionem como edição limitada também. E por fim, o terceiro segredo para você aumentar a venda sem baixar preço é compensação, né? Eu chamo de compensação porque, de alguma forma, como é que você premia o seu cliente por ele comprar mais. Então, você trazer essas vantagens para ele, fazer com que ele sinta que ele é, de alguma forma, recompensado por ter gastado esse dinheiro, por estar ali escolhendo a sua loja, por comprar aquilo que você está vendendo de um jeito que seja com mais valor, ele se sente também mais parte, ele fala, né, ele sente que você está entendendo ele, que você está valorizando aquele processo de compra dele. Então, por isso, esse é um mecanismo que também ajuda muito, né? Assim como a escassez na edição limitada, aqui quando a gente tem uma coisa de dar um presente, a gente aciona uma sensação de reciprocidade. Então, eu te dei uma coisa, você me dá outra e a gente vai construindo essa relação, né? A gente não é assim, quando dá um presente, quando recebe um presente de alguém, a gente não fica com aquela vontade de dar um presente para a pessoa também. Então, essa sensação de reciprocidade, ela é uma forma muito interessante da gente acionar e de conseguir trazer mais valor. Então, compensar, mostrar para o cliente que é um jogo de troca, você compra mais, eu vou te vender mais, mas você tem um benefício, também ajuda. E aí eu separei duas ideias que você pode também pensar em implementar aí na sua loja. A primeira delas é pensar em algum brinde.
E aqui eu gosto muito de pensar em brinde que está relacionado à sua loja efetivamente. Então, aqui no caso é uma loja que vende cosmético, maquiagem, produto de beleza, perfumaria, e aí eles dão de brinde nas compras acima de R$ 350, você ganha uma frasqueira. E aí é muito legal você pensar em alguma coisa que a pessoa vai usar junto, que tenha a presença da sua marca, porque aí vai sempre ser lembrado, e ao mesmo tempo vai fazer com que o cliente pague ou compre R$ 350 em coisas. Então vamos pensar que tem muitos clientes que comprariam algumas coisinhas ali na sua loja, e aí, porque tem essa compensação, faz com que ele aumente o valor. E é sempre interessante pensar, porque tem um truque aqui para a gente sempre levar em consideração, que é ter um entendimento muito claro de qual que é a média que o seu cliente costuma gastar na sua loja. Provavelmente a média que o cliente gasta aqui é menos do que R$ 350. Então, o que que eles fazem? Na hora que eles trazem essa compensação e colocam esse valor estipulado de 350, muito provavelmente a loja está querendo aumentar esse ticket médio. Então, sei lá, as pessoas vão supor que consomem sempre uma média de R$ 250. Então, quando eles fazem isso, eles fazem com que o cliente se sinta atraído a gastar R$ 350, e aí eles dão um brinde que claramente, né, não pode ser um valor muito alto, porque esse é a diferença, né, que você vai faturar e, enfim, tem todos os custos envolvidos. Mas é super importante pensar nesse processo de brinde, quando ele existir, fazer essa compensação considerando sempre um ticket mais alto, para fazer com que você venda mais valor e você force de alguma forma o seu cliente a falar assim: ah, então já que eu tenho que comprar alguma coisa, já que falta tão pouco para eu chegar no meu brinde, ele vai lá e adiciona valor na compra dele. Então, essa compensação é uma coisa legal. O brinde, claro que tem um custo, né, para sua loja, que precisa ser sempre muito bem validado em termos de como é que isso financeiramente, dentro da margem do seu produto e tudo, vai funcionar. Mas você pode colocar aqui produtos seus, inclusive, você pode dar assim, ah, eu tenho uma loja de roupas, e aí eu estou vendendo na compra acima de tantos reais de roupas, você ganha um acessório. Então, ah, eu comprei mais de R$ 350 em roupas, eu posso escolher uma pulseira. Então você consegue jogar também com brindes dentro da sua própria loja, do seu próprio sortimento, para você trazer esse benefício e fazer sempre o seu cliente ver essa vantagem em botar um dinheirinho a mais ali na compra. Então, esse é um jeito da gente fazer isso. E a outra forma que eu trouxe aqui é trazendo serviços adicionais. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, é uma loja de maquiagem que na compra acima de também 350, R$ 250, aqui a compra, você podia participar de uma aula de um maquiador especial. Então, eles conseguiam trazer um serviço, fazia como se fosse um evento, onde o cliente se sentia mais interessado em gastar mais dinheiro. De novo, aqui também com certeza tem o truque, ninguém gasta, assim, a média não gasta R$ 250, então eles fazem de um jeito para você gastar os R$ 250, e aí com isso você tem a chance de participar dessa aula especial com o maquiador. Então, você comprou as maquiagens ali na loja, você tem essa oportunidade de aprender algo mais, de ter um serviço extra, de participar ali de alguma coisa. Então, com isso, a tendência é, eu quero participar desse evento, eu quero ter essa aula com esse maquiador, então eu vou lá e gasto um pouco a mais do meu dinheiro. Então é isso. Essas são as três formas que eu separei hoje de fazer com que você consiga ir na sua loja, usar esses segredos muito usados pelas melhores lojas, pelos grandes comércios, pelas empresas para faturar muito dinheiro, elas usam muito dessas estratégias. Espero que tenha inspirado vocês. E assim, a mensagem final, né, desse conteúdo é sempre pensar em como é que a gente faz a experiência da nossa loja ser especial. Porque no final do dia, tudo isso que a gente está fazendo, né, de criar essas mecânicas, de criar essas ações, de trazer mais valor, é fazer com que a nossa loja ela seja mais especial para o nosso cliente. Né? Então, quando a gente para de só ficar preocupado com o desconto e o preço baixo e coloca a nossa atenção em trazer essa perspectiva mais de necessidade, de desejo, de oportunidade, a gente faz com que a experiência da nossa loja seja mais especial. E aí tudo melhora.
Tudo ajuda, né? Como eu estava falando lá no começo do vídeo, a gente consegue fazer com que o nosso cliente se conecte mais com a nossa loja, que fidelize mais, que ele indique. A gente consegue, quando gera esse valor e essa conexão, a gente faz com que a nossa loja se torne mais forte. E aí a consequência é que a gente vai vender mais. E aí vai vender de forma mais consistente, mais interessante, e aqui no caso, aplicando essas estratégias com mais valor também.